Amém. Vamos sentar então esta manhã. E hoje eu quero falar sobre o tema evidências da fé. Evidências da fé. É uma grande verdade e de profunda importância que a fé é algo central para a vida do cristão. A gente leu Hebreus 11, né, o 24 a 27, mas alguns versículos antes, em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente quer viver uma vida que agrada a Deus, a coisa mais importante que nós temos que ter é fé, porque sem fé não tem como agradar a Deus. É impossível, a Bíblia fala. Não só isso, mas a Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. A gente vê isso nada menos do que 4 vezes. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não uma, não 2, 4 vezes. Lá no livro de Abacuque, profeta Abacuque no Velho Testamento, no livro de Romanos fala isso, no livro de Gálatas fala isso, e no livro de Hebreus fala isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então nós temos que ter muito cuidado. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 24, diz assim: porque pela fé estáis em pé. Esse estar em pé não quer dizer que você está sentado ou em pé. É em pé que você está em pé perante Deus. Você está em pé na sua fé. Você está forte. Romanos 5, versículo 1, fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, nós somos justificados, ou seja, nós somos salvos. Nós temos paz com Deus através do quê? Da fé. Então, fé é importantíssimo, é muito importante essa questão da fé. Sem fé a gente não faz grandes coisas para Deus. E nós vemos aqui no nosso texto que, além de tudo isso, existe uma recompensa, existe um galardão. A gente aqui leu no versículo 6, né? É impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Deus, ele dá galardão, dá recompensa aos que o buscam. E nós vemos também aqui que o próprio Moisés, lá em Hebreus capítulo 11, ele fala justamente sobre isso. No versículo 27, ele fala assim: ele preferiu os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então existe galardão, existe recompensa, e tudo isso está ligado à nossa fé. E uma forma aqui que Deus está incentivando a gente, o que Moisés fez e que o que nós fazemos, é que a gente tem que ficar em vista no galardão, na recompensa da fé. Deus tem uma recompensa para a gente que é tida através da fé. E devido à nossa fé, nós podemos então alcançar o galardão, alcançar uma série de coisas. Agora, o problema da fé é o seguinte: fé, ninguém vê. Ninguém fala, toma aqui 1 quilo de fé. Repare a altura dessa fé, ninguém vê fé. Inclusive o versículo 1 de Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente não tem como ver. Agora, ela é uma prova, ela é uma evidência. A gente pode ver a evidência da fé, mas nós não podemos ver a fé. Eu posso ver o resultado da fé, mas eu não posso ver a fé. Eu posso ver o que a fé faz na sua vida, o que a fé faz. Você pode ver o que a fé faz na minha vida, mas eu não posso chegar para você e mostrar: olha aqui uma fé, como eu estou fazendo com essa caneta, ou com essa Bíblia, ou com esse púlpito. Eu não posso chegar e falar: olha aqui essa fé. Agora, nós podemos ter a prova e o fundamento daquilo que é invisível. Fé é invisível, mas a gente pode ver os efeitos da fé. Então, como é que a gente pode saber se a nossa fé está saudável? Como é que eu posso ver se a nossa fé está realmente de pé? Então, eu quero falar 3 coisas, 3 evidências, 3 maneiras que nós podemos saber se a nossa fé está de pé, se a nossa fé está evidenciada. Agora, veja bem. A tendência que a gente tem é ficar querendo ver a fé do outro, né? Não, esquece o outro, vamos pensar em nós mesmos. Tá? Primeira coisa, vamos lá no versículo 24 de Hebreus 11, onde está falando sobre Moisés. A gente fala aqui algumas coisas que, pela fé, Moisés recusou. Uma evidência da fé é que existe recusa. Olha o que fala lá. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que quer dizer filho da filha de Faraó? Bom, Faraó era o rei do Egito. Tá? Era o título, em vez de rei, eles eram chamados de Faraó. Faraó tinha uma filha, a princesa fulana. Ele era filho da filha do rei. Em outras palavras, ele seria um príncipe. Se você é filho da princesa, que é filho do rei, você é um príncipe. Você talvez não seja o próximo ao trono, mas você está na linhagem do trono. Você é um dos concorrentes, um dos potenciais ao trono. E como tal, Moisés ele tinha toda uma vida de realeza. Lembrando que naquela época o Egito era a potência mundial, seria como, por exemplo, os Estados Unidos hoje, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, ou seja, uma das grandes potências. Era o país mais rico, o país mais importante, mais poderoso. Tudo do bom e do melhor você ia encontrar, sabe onde? No Egito. E aqui está dizendo que Moisés, já grande, ou seja, não foi quando criancinha, ele já adulto, ele recusou ser chamado de príncipe, ou seja, filho da filha do faraó. Ele recusou. Uma fé saudável nos leva a recusar certas coisas. Uma fé saudável não vai deixar que a gente aceite tudo. Por melhor que aparente, por melhor que seja a maneira que seja apresentado para a gente. Moisés aqui ele tinha acesso a tudo que era do bom e do melhor. E como um príncipe, não havia nada que era barrado a ele. Mas ele diz aqui o seguinte, que ele disse, eu não quero. Ele falou aqui no versículo 23, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo o gozo do pecado. Ele falou, é pecado eu ficar aqui. Por que era pecado? Porque Moisés, apesar de ser um príncipe do Egito, Moisés era egípcio? Não, Moisés era hebreu, Moisés era judeu. O meu lugar não é aqui nos palácios do rei, meu lugar é com o meu povo que está sendo maltratado, está sendo explorado, escravizado. E eu aqui no palácio, no bem bom, comendo do bom e do melhor, tendo servos e luxo, e o meu povo, o povo que eu pertenço, o povo de Deus, sendo escravizado e maltratado. Isso é pecado, eu não vou aproveitar, eu vou recusar. Então existem coisas, se a gente tem uma fé saudável, tem coisas que a gente vai ter que dizer não. Mesmo que sejam coisas que aparentam ser coisas boas. Em outras palavras, qual o nosso preço para a gente dar as costas para Deus? Porque Moisés poderia ter ficado com o bico calado, aceitado toda aquela mordomia e ficado quietinho, mas estava o quê? Negando Deus. Ele falou, não vou negar Deus, eu vou dizer, eu sou um hebreu, eu sou um judeu. Eu não vou ficar aqui. O preço dele não foi ser príncipe. Nem para ser um príncipe, ele ia dar as costas para Deus. Nem para ser um príncipe, ele ia ficar quieto enquanto o povo de Deus sofria. Aí eu pergunto, qual é o nosso preço para dar as costas para Deus? Moisés não se vendeu por uma vida de príncipe. O que vai vender? O que nós vamos cobrar para dar as costas para Deus? Dinheiro? Amizade? Tem gente que, se eu for para a igreja, minhas amigas vão saber, vão falar o que de mim? Deixa o povo falar, minha gente. Tem gente que, não, porque eu não posso, porque se eu for, eu vou perder a minha posição, a minha família vai talvez olhar para mim e me achar estranho. Apóstolo Paulo, ele era membro do Sinédrio. Sabe o que é isso? Seria a liderança dos judeus, seria a cúpula, seria assim uma espécie de um congresso. Ele era parte disso, era algo muito privilegiado, não era para todo mundo não. Ele saiu. Por quê? Porque Cristo apareceu para ele, ele foi salvo, ele falou, estou fora disso. Ele não pensou duas vezes de perder todo esse status, esse privilégio todo. Ele caiu fora, ele saiu. Pedro e João, sabe que Pedro e João, os apóstolos, eles tinham um barco. Eles eram pescadores, sim, mas eles não eram pescadores empregados, eles tinham o próprio barco, eles tinham o próprio negócio. Jesus falou o quê? Deixe suas redes e siga-me. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Sabe o que eles fizeram? Largaram as redes, largaram os barcos e foram com Cristo. Eles largaram o trabalho deles.
Largaram o negócio deles. Mateus, o apóstolo Mateus, ele era um publicano. Isso quer dizer que ele era um coletor de impostos. Ele ficava sentado numa mesa e o povo vinha e pagava os impostos para ele. Só que naquela época, os coletores faziam assim. Bom, o seu imposto é 3, vamos supor, é 3 reais. Só que você vai me pagar o seguinte, você vai pagar 4, porque 3 é para o governo, mas 1 é para mim. Lembra de Zaqueu? É a mesma coisa. O cobrador de imposto era tido como ladrão, bandido, corrupto, desonesto. Cobrava imposto a mais para botar no bolso. A Bíblia fala que um dia Mateus estava lá sentado, fazendo o serviço dele, Jesus passou, ele já tinha ouvido falar Jesus falar, Jesus pregar. E pelo jeito gostou do que ele ouviu, porque ele estava lá sentando, cobrando os impostos, Jesus passou, olhou para ele e falou, siga-me. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo. E foi ser discípulo apóstolo de Cristo. Largou emprego, largou riquezas, oportunidades. Tá? Infelizmente, no ministério, eu já vi pessoas que largaram Deus por causa de emprego. Sabe? Algumas pessoas aqui orando por emprego, e eu espero que Deus dê emprego, mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu, como pastor, já vi. A pessoa vem para Deus, pede emprego, Deus dá o emprego, a pessoa fala assim, tchau. Depois que consegue emprego, tchau. Pessoa que já foi para a igreja, que precisava de fazer uma cirurgia, por exemplo. Depois que é feita a cirurgia, tchau. Ou seja, eu só queria isso, eu só queria emprego, eu só queria cirurgia, eu só queria... Estou dizendo que é o caso com todo mundo, mas estou dizendo que acontece. Ou seja, a pessoa, ela não recusa. A pessoa ela não diz não. Qualquer tentação, qualquer coisa, a pessoa sai, seja por causa de emprego, por causa de uma amizade, por causa de posição. Moisés não, Moisés recusou uma vida de príncipe. Então tem muita gente que abandona Cristo por bem menos. Mas Moisés não, Moisés recusou. Por quê? Porque a fé dele era uma fé forte, saudável, como a nossa fé deve ser. Então, pergunte-se, eu estou dizendo não para certas coisas da minha vida? Para que eu possa ter um relacionamento com Cristo, para que eu possa ter uma vida que agrada a Deus. Tem coisa que eu e você nós vamos ter que dizer não. E se a gente não aprender a recusar certas coisas, isso é uma reflexão que a nossa fé, não está tão boa quanto a gente pensa que está. O que mais que Moisés fez? No versículo, a gente leu 24, né? Vamos ler 25, que fala assim, 25, falando de Moisés, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tá? Então não só Moisés recusou, o versículo 24 fala que pela fé Moisés recusou, aqui pela fé Moisés escolheu. Então tem coisa que a gente tem que recusar, tem coisa que a gente tem que escolher. Qual a diferença de recusar e escolher? Bom, a gente poderia dizer o seguinte, recusar é dizer não, é o negativo. Escolher é dizer sim. Então tem coisa que a gente tem que dizer não, agora tem coisa que nós temos que dizer sim. Tem coisa que temos que recusar e coisa que temos que escolher, é o que a Bíblia está dizendo. Pela fé Moisés recusou e pela fé Moisés escolheu. E aqui ele fala, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Lembra o que eu falei agora há pouco? Ele era do povo de Deus, mas criado como filho da filha do faraó. Ele falou, eu não vou ficar aqui como faraó, como filho de faraó, ou neto do faraó, enquanto o povo está sendo maltratado. Então ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Você abriria mão de uma vida de príncipe para ser maltratado com o povo de Deus? Lembrando que o povo de Deus, eles eram escravos. Não só eram escravos, mas o faraó falou assim, agora é o seguinte, vocês vão ter que produzir mais tijolos. Vão ter que trabalhar mais. Já estavam trabalhando igual os animais, agora vão ter que trabalhar mais ainda. Então, existe a situação que nós temos que recusar e que nós temos que escolher. Nós temos que saber dizer não ao que é errado, mas, ao mesmo tempo, aprender a dizer sim ao que é certo. Só dizer não ao que é errado e não dizer sim ao que é certo, isso vai causar um vácuo em nossas vidas. Todos nós temos coisas que nós temos que dizer não. Mas se a gente for dizer não para tudo, aos pouquinhos nossa vida vai ficar assim, murcha.
Então, ao passo que a gente diz não para o que é errado, nós temos que dizer sim ao que é certo. Nós temos que substituir o que é errado pelo que é certo. Por isso que fala aqui, recusar algumas coisas, mas escolher outras. Dizer não para umas e sim para outras. E às vezes essa escolha para fazer o que é certo, ela pode parecer ser ruim. Às vezes a gente pensa, mas se eu fizer a coisa certa, vai ser pior para mim. Mas olha o que fala aqui, ó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por um pouco de tempo. Vou contar uma coisa aqui, não é um segredo, mas pouca gente percebe isso. O pecado, no começo, é bom. Todo pecado, no começo, é bom. Por um pouco de tempo. É o que está falando aqui, olha. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O gozo do pecado, o bom do pecado, a alegria do pecado, entre aspas, é por um pouco de tempo. Porque logo, logo o pecado fica amargo. Pense, o diabo não é besta. Se o pecado fosse amargo no começo, ninguém pecava. Pense, se todo pecado deixasse um gosto ruim na boca, a primeira vez que a gente prova, ninguém pecava. Todo mundo ficava perto, se queimava. Todo mundo se machucava. Todo mundo se engasgava. Todo mundo ficava com gosto na boca. Ninguém, eu não quero mais aquele pecado, eu não quero mais aquele pecado. Não, não, não. O problema é que no começo o pecado é bom. No começo o pecado traz alegria. Mas é um pouco de tempo. É um pouco de tempo. E a Bíblia fala que quem comete pecado é escravo do pecado. Sabe o que é isso? É igual o pescador. O pescador, quando vai pescar, ele pega o anzol. Ele bota o que no anzol? Uma coisa ruim? Ele bota uma coisa boa, que o peixe gosta, um pedaço de camarão, uma minhoca, uma coisa que o peixe vai olhar e vai dizer, opa, é hoje. Pois é, só que uma vez que ele vai lá e aproveita aquele lanche, o que acontece? Ele está fisgado. O pecado é assim. No começo é bom. Por um pouco de tempo ele traz gozo e alegria. Mas é só um pouco de tempo. Porque depois que você é fisgado, depois que o peixe cai na rede, aí já não é tão bom. Aí o peixe já está se rebatendo, debatendo, morrendo afogado, não, que ele está afogado. Mas ele fica, né, querendo respirar, cadê a água? Cadê a água? Não tem. Daqui a pouco ele morre, é tratado e vai bater na panela, no prato do pescador. E aí? Tudo começou com uma isca gostosa lá atrás. Tudo começou com um pouco de gozo por um tempo curto e limitado. Então, você escolheria fazer o que é certo para agradar a Deus? Custa o que custar? Mesmo tendo que dizer não para aquela isca? Olha, o pecado não vai vir com a gente com uma isca que a gente não gosta, não. O pecado, ele sabe qual isca usar para qual pessoa. Para umas pessoas é essa isca aqui. Para essa pessoa é aquela isca ali. Igual peixe. Tem peixe que você pesca com uma isca, tem peixe que você pesca com outra isca. Pois é, tenha certeza disso. A isca do diabo vai ser apetitosa. Vai chamar sua atenção, vai regalar os seus olhos, seja lá o que for. Seja lá o que for, vai ser alguma coisa que vai atrair a gente. Tá? Então temos que ter cuidado. Então temos que escolher com cautela. Temos que saber recusar e temos que saber escolher. Temos que saber dizer não, mas temos que saber dizer sim. Claro, não para as coisas erradas, como Moisés fez, ele falou não para o pecado, e sim para as coisas certas que agradam a Deus. Tá? Então, pela fé Moisés recusou, pela fé Moisés escolheu, e a terceira coisa, e última coisa que a gente vai ver aqui do texto, olha o versículo próximo, o 27. Tá? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então, ele escolheu, ele recusou e ele deixou. Se a sua fé e a minha fé é saudável, nós vamos recusar algumas coisas, nós vamos escolher outras coisas, mas nós vamos acabar deixando algumas coisas. O que é deixar? Deixar para trás.
parar de fazer. É como alguém falar, vou deixar de fumar, é parar de fumar. Eu vou deixar de beber, é deixar de beber. Eu vou deixar de fofocar, eu vou parar de fofocar. Eu vou deixar de roubar, eu não vou roubar mais. Esse deixar quer dizer parar. Ele deixou o Egito para trás. Ele não mais ia ser príncipe do Egito. Ele deixou, ele disse não. Mas pastor, ele não recusou e escolheu? Sim. Recusar e escolher, a gente faz aqui, ó, na mente e no coração. Eu e você, a gente pode decidir fazer alguma coisa, a gente pode recusar, escolher, mas se a gente não cumprir, vai resolver o quê? Nada. Moisés recusou, escolheu, mas ele fez o quê? Ele deixou. Ele falou, tchau, Egito. Tem muita gente que fala, eu não... Vou dar um exemplo aqui de fumar, só um exemplo. Eu não vou fumar mais. E aquele cigarro no seu bolso? Eu vou deixar aqui, caso o quê? Pega aquele, quebra todinho e joga no mato. Isso é deixar. E não come mais, isso é deixar. Agora, eu decidi que não vou fumar, eu decidi que eu vou ter uma vida sem cigarro. Mas continua comprando, guardando, carregando, andando com cigarro no bolso esquerdo, no outro. Diga uma coisa, você deixou o quê? Você decidiu, mas você não fez. Então é muito importante, e tem muito cristão que faz isso. Ele até decide, ele até fala, não, isso é errado, eu não quero isso é certo, eu quero isso. Mas fica só na palavra. Eles nunca chegam a dar vida àquela decisão. Eles não, como Moisés, ele deixou. Ele deu as costas e foi-se embora do Egito. A Bíblia fala que ele foi para o meio do deserto. Caramba, o cara sai de ser um príncipe para morar no meio do deserto? Pois é. Mas sabe o que é isso? Ele deixou. Ele não só escolheu, não só recusou, ele deixou, ele fez algo a respeito. Tiago, ele diz um verso que muita gente confunde e não entende. Ele fala assim, fé sem obras é morta. Aí muita gente acha que a fé tem que ter obras. E não é. Fé sem obras é mortas é quando a gente recusa alguma coisa ou escolhe alguma coisa, mas não faz nada a respeito. Isso é uma fé morta. Se não tem obras, se não tem um resultado, se não tem um deixar, então aquela decisão que você tomou, aquela escolha que você fez, aquela recusa que você fez, é morta. Não adianta você dizer, a casa está pegando fogo, está em chamas, fumaça, fogo, aí você fala, eu vou escolher sair daqui. Eu vou sair daqui porque está pegando fogo, você vai ficar aqui, eu vou morrer. Só que você não sai. Você decidiu sair, mas você não mexeu o seu pé. Você não deu um passo em direção à porta. Sabe o que vai acontecer com você? Vai morrer. Não, pastor, mas eu escolhi. Escolheu, mas não deixou. Você escolheu, mas não agiu. Você recusou, mas não agiu. Então, seja uma recusa, seja uma escolha, nós temos que agir, nós temos que deixar, nós temos que mostrar, fazer. Senão, a fé é morta mesmo, não vai resolver de nada. Você pode decidir, você pode escolher, recusar o que você quiser. Se você não agir, não deixar, não fazer, literalmente nada. Então aqui fala que Moisés deixou o Egito, ele saiu, foi para longe e se separou. Moisés ficou assim, ó, com um pezinho no Egito. Eu vou sair, mas eu volto todo final de semana, vou dar um pulinho lá para ver como é que está a coisa. Não, ele saiu, ele partiu, foi embora, deixou para trás. E às vezes nós temos que fazer isso. Talvez alguém está pensando, realmente eu tenho uma amizade que eu tenho aí, uma amizade muito boa, essa amizade com essa pessoa só me encrenca, só me dá problema, eu acho uma coisa, eu vou recusar essa amizade. Você decidiu recusar, mas você não deixou aquela amizade. Você continua vendo para a pessoa, você vai na casa dela, ela vai na sua casa, você sai para cima e para baixo. Não adiantou você reconhecer, não adiantou você recusar. Não, você não deixou. Tem que deixar, seja amizade, seja o que for. Temos que recusar, temos que escolher, depois nós temos que deixar, fazer alguma coisa. Agora entenda, você vai ter a sua própria carne, que todos nós temos. Você vai ter amigos, parentes, colegas, que vão tentar dizer para você que você não pode deixar. Se você deixar, vai ser o fim do mundo. Não, o mundo não vai acabar. Deixa eu contar um segredo. 15 anos atrás, quando eu entrei tempo integral para o ministério,
Tá? Eu tinha um trabalho, tinha uma família, eu estava numa igreja, eu atuava na igreja, eu fazia muita coisa na igreja. Um emprego muito bom. Aí chegou a hora da minha vida que eu teria, né, eu estudei, eu fui ordenado, tal coisa, e chegou na hora de eu largar e partir daquela igreja, daquele local, para começar a obra de Deus. Tinha muita gente na minha igreja que falou, você está louco. Falou assim, irmão, você está doido, rapaz, tu tem duas meninas, filhas eram pequenininhas na época, tinha 7, 8 anos. Rapaz, tu tem criança pequena, tu tem emprego, tu tem casa, tem tudo, tu vai largar tudo isso para se aventurar. Eu falei, aventurar não, eu vou com Deus, Jesus vem comigo. Eu não estou aventurando. Mas eles tentaram com que eu não deixasse. Pessoas bem intencionadas, eram irmãos da igreja, meio, sabe, não eram pessoas mundanas, que não. Eram pessoas da igreja, pessoas boas, mas diziam, rapaz, eu não faria isso não. Deixa que o outro vai. Você tem família, você tem criança pequena, você está com tudo em cima, você vai largar tudo, você vai deixar. Eu falei, eu vou deixar, porque Deus está chamando. Então tem muitas pessoas, às vezes bem intencionadas, às vezes mal intencionadas. Mas não interessa, vai ter pessoas. A nossa carne, a nossa mente, nosso coração vai querer convencer-nos de que nós não podemos deixar aquilo. E que se você deixar aquilo, o mundo vai acabar, o céu vai cair. Não. Eu saí, veja bem, no mês de abril, eu estava empregado, recebendo um salário, tudo certinho. Em abril de 2003. Em maio de 2003, eu estava desempregado, desempregado no sentido que eu não tinha salário. Não estava entrando um tostão no meu bolso, na minha conta bancária. Eu entrei tempo integral no ministério. Eu não recebia salário, eu não recebia sustento, nada. Alguma parte em mim, do meu coração, a minha carne, meu raciocínio humano falou, sabe aquele povo que está dizendo que você é louco? Eu acho que eles têm razão, você é louco mesmo. Não sabe uma coisa? Deus supriu de sobremaneira toda e qualquer necessidade, cuidou da gente de um modo, um dia eu conto, mas não vou ficar aqui contando só uma passagem do dia contando o que Deus fez por nós. Mas entenda, tem uma parte de você e pessoas ao seu redor que vão querer convencer você a não deixar o Egito, seja lá o que for o Egito na sua vida. Eles vão fazer de tudo para dizer, se você fizer isso, Moisés saiu de ser um príncipe para ir morar no deserto e por sorte ele encontrou emprego para tomar conta da ovelha dos outros. Pois é. Cara, tu tá aqui no meio do deserto, morando ao ar livre, tomando conta do animal dos outros, e você era o quê? Eu era príncipe no Egito. Morava num palácio, tinha servos, uma mesa farta do bom e do melhor, não se preocupava com nada. E agora você está aqui no deserto. Tu é doido mesmo. Pois é. Sabe uma coisa? Mais tarde, a única pessoa na Bíblia que Deus chamou de amigo foi Moisés. Falou, Moisés, o meu amigo. É a única pessoa em toda a Bíblia que Deus chamou de ser amigo de Deus. Então ele é meu amigo. Quanto vale isso? Quanto custa isso? Deus chamar você de amigo, ser amigo de Deus, ser usado por Deus. Leia a história de Moisés para você ver. Então o gozo do pecado ele dura um pouco de tempo. Depois vem o amargo. Então nós temos que recusar, nós temos que escolher e nós temos que deixar. Temos que deixar. Eu falei que era a última coisa, eu menti, tem mais a última coisa aqui, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Última coisa rapidinho. Ele recusou, ele escolheu, ele deixou, mas fala aqui, ele ficou firme. Por que ele ficou firme? É porque imagina que lá no deserto, quando ele estava lá embaixo das estrelas, lá no meio do nada, ele ficou pensando, rapaz, o que foi que eu fiz? Eu vou voltar.
eu vou voltar para o Egito, vou fazer as pazes com o rei, vou voltar para o meu palácio. Mas não, ele ficou firme. Quando a gente toma a decisão de fazer o que é certo, a gente tem que ficar firme, como ele fez. Vai ter hora que ele vai tentar dar uma olhada para trás. Tem uma hora que ele vai querer voltar como era antes. Mas fique firme como Moisés ficou firme. Porque isso é um sinal, é uma evidência que a nossa fé está forte. Agora, se a gente não recusa o que é certo, se a gente não recusa o que é errado, não escolhe o que é certo, se a gente nunca deixa essas coisas para trás, e a gente quando deixa, não fica firme, a gente vai e volta, dá um passo para frente, 2 para trás. A gente dá 2 para frente e 1 para trás, fica essa moleza. Isso é um sinal que a nossa fé está com problema. Temos que ficar firme, igual Moisés. Pela fé, deixou o Egito, não temendo o erro do rei, porque ficou firme. Sabe por que ele ficou firme? Ele termina assim: porque ficou firme como vendo o invisível. O que é o invisível? Lembra que a fé é invisível? Pois é, ele estava vendo o galardão que ele ainda não via. Aqui no deserto, Moisés não sabia que Deus ia chamar ele de amigo. Aqui no deserto, Moisés não sabia que ele ia abrir o mar vermelho. Aqui no deserto, Moisés não sabia de nada disso. Mas ele ficou firme porque ele podia ver o invisível pelos olhos da fé. E é isso que vai fazer que a gente fique firme. A gente olhar, entender, perceber e enxergar que há uma recompensa, que há um galardão, que há uma coisa que Deus tem para nós. Seja lá o que for. Mas nós temos que ficar firmes, se encorajar, ficar firme nisso. E não perder vista disso. Porque quando a gente perde vista disso, quando a gente esquece disso, a gente não fica firme. A gente volta, a gente retroage, a gente dá passos para trás. A Bíblia fala que todo aquele que volta para trás desagrada a Deus. Nós não queremos isso. Amém? Então vamos escolher o que é certo, recusar o que é errado, vamos ficar firme e vamos resistir. Vamos deixar de ficar firmes, resistindo qualquer tentação para voltar. Amém? E vamos orar e vamos ser despedidos então. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua palavra.